Oi, pessoal. Aqui é a professora Rita Paulino. Eu gostaria primeiro de agradecer o professor Márcio pelo convite, né, de ter essa oportunidade de compartilhar as minhas pesquisas, né, na área de análise de redes sociais com vocês. E desejar a todos um ótimo evento, né? Infelizmente, eu também estou participando de um evento de um evento científico em Portugal, né? Inclusive apresentando essas mesmas pesquisas, né? Mas espero colaborar e se vocês tiverem alguma dúvida sobre a pesquisa, no PowerPoint que eu vou apresentar tem o meu e-mail, tá? Então vocês podem remeter essas perguntas aí para mim, que depois aí quando eu voltar eu prometo que eu respondo a todos, tá? Desejo um ótimo evento para vocês e mais uma vez, Márcio, obrigado aí por essa oportunidade, tá? Um abraço a todos. Bom, gente, é, esse estudo ele foi apresentado na 16ª 16º encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, foi na semana passada em São Paulo, tá? E nesse estudo eu mostro 3 estudos de caso sobre o posicionamento do público no Twitter, tá? Então, é um estudo que eu fiz com a minha ex-orientanda de mestrado, atualmente ela está fazendo doutorado na Universidade de Beira Interior, em Portugal, tá? Esse estudo refere-se ao estudo de casos sobre a participação das pessoas, né, em relação ao que aconteceu com o nosso reitor, né, toda aquela situação, a tragédia, né, do seu falecimento. Também vou falar um pouco sobre o momento da condenação do ex-presidente Lula e mais recentemente do caso Marielle. O caso Marielle é o que eu trato de uma forma assim mais introdutória, porque é um estudo um estudo novo que eu tô pretendendo fazer, né? Só que ainda tô no comecinho, tá? Esses estudos, todo esse mapeamento que eu fiz no Twitter, né? Eles usam os conceitos e metodologias das análises de redes sociais, tá certo? Então, teoria dos grafos, então toda essa que permeia, né, essas, essa área, eu tento trazer aqui para tentar entender um pouco desse movimento, ou essa participação toda aí das pessoas nas redes sociais a partir de uma notícia de impacto, tá? Então, como eu comentei com vocês, né, eu acho que é muito notório, né, o envolvimento agora das pessoas nas redes sociais, às vezes nem sempre para travar um debate, mas é o que eu tenho notado nas minhas pesquisas, que às vezes é mais para marcar o seu posicionamento em relação a um fato, tá? Isso é muito interessante, aparece nos grafos, né? Mas a ideia mesmo é tentar identificar trazer informações que não estão tão explícitas nos diálogos, mas em relação à movimentação das pessoas nas redes sociais, tá? Bom, então, como eu falei, eu vou me atentar a fatos que saíram na mídia tradicional, tá? Notícias de impacto, então como foram esses 3 momentos, né? Da morte do reitor, né? Toda a operação Ouvidos Mocos, a, a condenação do ex-presidente Lula e o caso Marielle.
Mas antes disso, eu quero falar um pouco da participação das pessoas nos grupos de WhatsApp, que foi o que me motivou a fazer esses estudos, né? Então, há 2 anos atrás, eu comecei a perceber que as pessoas participavam muito de grupos de WhatsApp, né? E para debater também situações. Então, eu trago um caso aqui, que é o grupo de WhatsApp do Consegue 31, né? O que é o Consegue 31? É o Conselho de Segurança do bairro de Coqueiros, onde eu moro. Eu fiz parte da gestão há 2 anos atrás, né? Então, eu criei o grupo de WhatsApp justamente para que as pessoas pudessem colocar ali alguma coisa que tenha que acontece no bairro, né? Em relação à segurança pública, né? Coisas que eles notam, ou que eles reclamam, ou situações que eles veem que precisa melhorar, tá? E nesse grupo tem a participação das 3 polícias, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, né? Então, assim, é um canal aberto, né? Então, esse grupo ele se reúne uma vez por mês de forma presencial, tá? E é nessas reuniões que a gente convida as pessoas a participar do grupo, tá certo? E como vocês podem ver nessas imagens, tá? Eu tenho aqui o primeiro a telinha ali falando de um assalto, depois de um acidente que aconteceu até recentemente aqui no bairro, né, com morte, um acidente muito feio. Um outro comentário aqui sobre a questão ali das calçadas. Então, assim, as pessoas participam muito, né? Então, eu fiz um mapeamento mais ou menos de 6 meses quando eu criei o grupo, né? Só que, assim, eu não tive pernas para manter esse monitoramento. Só que com esses 6 meses de comentários, eu já consegui mostrar algumas, já consegui tirar a, alguns fatos em relação ao que estava acontecendo, né? Então a ideia mesmo era tentar ajudar as polícias identificando esses locais de ocorrência, né? Então, nesse caso aqui, eu utilizei ferramentas e todos os processos que envolvem o jornalismo de dados. Né? O jornalismo de dados ele prevê essa investigação através de dados, né? Não necessariamente números, né? Então eu estou usando aqui textos, pode ver que as pessoas colocam fotos, colocam vídeos, né? Então é uma área que para mim também é nova, não é muito da formação do jornalista, fazer esse tipo de trabalho, mas como eu tenho uma aproximação muito grande aí com a área de TI, né? E o professor Márcio aí conhece toda a minha trajetória aí, até no Instituto Stella. Então, para mim, eu sempre vi com muito bons olhos essa aproximação. A área do jornalismo hoje, da comunicação, ela entende que trabalhar com esses processos de extração, análise e visualização de dados é muito importante, né, para você identificar fatos ou promover uma investigação mais profundas, né? Os dados estão aí, estão abertos, mas a gente sabe que requer todo um tratamento, né? E até a área do design também colaborando com a parte da visualização. Bom, então o que eu fiz com esses dados todos de 6 meses? Eu salvei, né? Então, como eu era administradora do grupo, então quem tem esse perfil de administração pode salvar num formato TXT todos esses comentários, né? E vem texto bruto no formato SCV, se não me engano, aquele separado por vírgulas, né?
Então, eu me utilizei de outras ferramentas para poder montar em colunas, né? Não foi nem o Excel, agora eu não me lembro da ferramenta, mas eu passei pelo Excel para montar essas tabelas e refinar, né? Nós notamos também uma falta de até de cultura das pessoas, né, para trabalhar, para participar desses grupos. Então, no começo foi bem difícil, assim, as pessoas entravam, davam bom dia, boa tarde, reclamavam de coisas que não tinha nada a ver com segurança. Então foi bem difícil no começo fazer essa conscientização das pessoas que aquele grupo era e é ainda, né, específico para a segurança pública, né? Os guardas reclamavam muito também, né, de comentários que não tinham esse foco, né? Então, posso dizer que depois de 2 anos e meio, mais ou menos, as pessoas agora estão mais conscientes e realmente, claro que tivemos que tomar atitudes, né? As pessoas tivemos que excluir pessoas do grupo, inclusive, né? Que voltavam a fazer comentários até políticos e que não tinham a ver com segurança. Mas enfim, agora me parece que o grupo está mais consciente e a gente consegue aí ter um ambiente realmente propício, né, para a gente poder trabalhar. Então, aqui voltando à tabela, consegui construir essas tabelas, né, com data, hora, contato, mensagem, endereço e tipo de ocorrência. Usei aqui o Fusion Tables, que é a ferramenta gratuita da Google, e consegui, através dessas tabelas, fazer vários tipos de gráficos. Esse aqui, por exemplo, é um gráfico de calor que mostra todas aquelas ocorrências que foram ali faladas, né, no grupo de WhatsApp, tá? Dentre esses gráficos, tem outros que vocês podem se utilizar, inclusive da parte semântica, né? Palavras afins, o que é correlato mais de uma palavra. Então, isso tudo, essa ferramenta aqui, ela possibilita, tá? Então, a partir daqui, tá? É que eu comecei a me interessar realmente para mapear de uma forma mais aprofundada essa participação das pessoas, né? Aí entrou, claro que só com aquele ferramental ali, para mim, seria impossível, porque tem toda uma extração, né? É, quando a gente pretende extrair de plataformas de mídias sociais, né? Então tem todo aí ferramentais específicos para isso, não é algo assim simples, né? Então eu comecei a fazer uma pesquisa sobre essas ferramentas e também a parte conceitual. Então na parte conceitual nós temos a Raquel Recoeiro, que já trabalha, tem vários livros aí sobre a área, né? E ela faz realmente essa leitura, né? Esse mapeamento, inclusive não só conceitual, mas de estudos de caso, mostrando ferramentas de como que esses grupos sociais aí acabam se formando e como que eles interagem. E também outros autores, né? Eu tenho aqui o Wesley, em 2010, que ele fala que realmente esse tipo de metodologia ou de técnica, ele promove, né? Ele facilita esses processos de investigação, medição, mapeamento de estruturas e relacionamentos sociais, né? E fornece várias visualizações, né? Então tem toda uma área aí de visualização de dados, de métricas, né? Que também a gente pode puxar aí a área da matemática, né? Da estatística, que favorece essa visualização. Essa imagem, por exemplo, foi uh, da participação das pessoas no caso do ex-presidente Lula, tá? Que eu vou retomar aí mais para frente. Bom, tem toda uma área também que fala sobre essa topologia das redes, né? Que mostra, que dá esse embasamento para mim poder entender essas imagens. Essas imagens aqui são caracterizadas como grafos, né?
que são gráficos sociais que mostram aí essa representação desses grupos e as suas conexões, né? Então a gente pode utilizar assim numa metáfora é, essas relações, por exemplo, os links de uma os links de uma pessoa para outra são chamadas de arestas, né? Essas arestas constituem-se as conexões entre esses nós, então cada nó que aparece aqui é uma pessoa que está interagindo. Essa aresta, essa conexão, ela pode ter umas espessuras variáveis, que isso também vai me dar um tipo de informação, né? O quanto que eu estou ali interagindo, né? Então, tem vários tipos aí de características desses grafos que vão me levar a algumas informações. Tá? Bom, eu usei preferencialmente nesse meu estudo dois tipos de análise. Uma análise textual, tá? Que aí envolve mapa de termos, né? E uma análise das redes e conexões, que aí sim vai entrar os grafos, tá certo? E eu estou me utilizando, na verdade, eu estou fazendo uma aposta, me apropriando de um conceito chamado altimetria. Tá? Esse conceito geralmente ele é usado na área da biblioteconomia, para medir impacto de artigos científicos, né? Então esse conceito é mais ligado nessa área mais acadêmica, mas já tem autores que já estão olhando para esse conceito, para esse mapeamento das redes sociais, para identificar várias métricas aí da participação das pessoas, e é onde eu estou tentando me apropriar também e fazer um link com a área do jornalismo e da comunicação. Como ferramenta, gente, eu utilizei a ferramenta Netlytic, tá? Tem várias ferramentas aí, inclusive no site da Netlytic ele traz um mapeamento de várias outras ferramentas que fazem essa extração, tá? Eu conheci essa ferramenta em 2005, né? Quem desenvolveu é o professor Anatoly Gruns, da Universidade de Ryerson, em Toronto, né? Eu conheci inclusive o Anatoly e me apaixonei assim pela ferramenta, assim. Eu achei muito interessante a forma muito fácil, muito intuitiva, né? Então, imagina um jornalista trabalhando com essas ferramentas, tem que ser fácil, né? Senão a gente acaba fugindo. Então, e a Netlytic ela trabalha com extração tanto no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Você pode exportar uma base em TXT também e aí levar para outros softwares aí com mais poder, né? Essa ferramenta ela tem uma limitação, mas a limitação dela dá para tirar amostras interessantes aí e fazer as análises, tá? Então eu consegui nesses estudos, né, um número grande de tweets ali que vocês vão ver que não são poucos, tá? Recentemente o Facebook fechou um pouco essa extração, essa facilidade de extração, tá? Então eles permitem 200, se não me engano, 200 posts, eles permitem a extração de 200 posts por dia, tá? Então isso pra gente é um limitador. Mas o Twitter ainda a gente consegue uma amostra maior. Do Instagram eu não fiz análise, nem do YouTube, tá? Fiz, mas não cheguei a ter fôlego ainda para me debruçar. Cheguei até a fazer de alguns fatos aí que aconteceram aí durante o ano, mas precisa ter muito tempo, né, para a gente poder fazer essas análises. Então, assim, eu baixei, eu tenho as bases, mas estão lá quietinhas até eu conseguir aí ter mais tempo, tá?
Bom, então eu vou começar aqui no primeiro estudo de caso. Então, refere-se às notícias relacionadas à Operação Ouvidos Moucos, né, da Polícia Federal, que aconteceu na nossa universidade, né, e que culminou com aquela tragédia do nosso reitor Luiz Carlos Cancelheiro, né. Este encadeamento de notícias na mídia, condenando ou não uma pessoa sem uma investigação prévia, gerou uma repercussão muito forte e, consequentemente, a participação das pessoas nas redes sociais para indicar posicionamento sobre o assunto, né? Geralmente indignação sobre o que aconteceu, tá? Nessa amostra eu utilizei 24 mil tweets, né? Foram analisados 24 mil tweets. Pode ver que amostras são grandes. E geralmente na Netlytics você pode fazer uma análise entre um dia, então de 15 em 15 minutos ela vai fazendo, vai baixando, ou 3 dias, ou 7 dias, ou, se não me engano, 30 dias. Você pode programar para que fique rodando, né, a plataforma, tá? Bom, como eu falei para vocês, uma das análises que eu tenho feito são análises textuais. Então, esse aqui é um recorte que, que foi feito em abril, quando começou a Operação Ouvidos Moucos, né? Então, esse mapeamento é dos assuntos que mais se falaram naquele momento. Então, eu tenho aqui, ó, eu utilizei para fazer esse mapeamento a palavra UFSC, tá? Então, tudo que vinha de UFSC, eu consegui mapear nos dias que eu fiz as análises. E aqui, ó, deu para ver, nesse contexto UFSC, algumas palavras que se sobressaíram. A UFSC, inclusive, né, que sempre aparece, mas apareceu muito reitor, então pessoas falando sobre aquele fato, delegada, porque foi um personagem importante aí nesse contexto, né? E o DCM online, porque é uma mídia aqui da cidade, o DC, que serviu como um ator na divulgação desses comentários, tá? Então, essa é a primeira imagem que eu consegui resgatar desse contexto. Tá? Aqui, ó, já agora em dezembro, não, desculpe, em outubro, eu já tenho uma nova imagem, tá? Mostrando outra situação, tá? E aqui aparece outras palavras, né? Então, claro que a UFSC de novo prevalece, mas já aparece aqui reitor, muito citado, suicídio, porque aqui já tinha acontecido o suicídio do reitor. Aparece a UFMG, porque essa operação também foi feita na Federal de Minas Gerais, tá? E algumas outras palavrinhas aqui, ó, invasão, UFSC, prisão, morte, retaliação, tá? Então, assim, isso mostra que as pessoas realmente estavam ali fomentando, né, as redes sociais sobre esses fatos, tá? Bom, outro recurso interessante, se você clicar em qualquer área aqui relacionada a uma palavra, você traz todos os tweets que foram catalogados com aquela hashtag, tá? E aqui entraria, por exemplo, eu não utilizei, mas uma outra técnica mais ligada ao jornalismo, que é a análise do discurso mesmo, né? Então, como eu tenho todos os posts, todos os comentários, eu consigo fazer uma análise mais aprofundada. Aqui eu também tenho um history sobre o volume dos tweets, né, por data e hora. Então aqui pode ver que teve picos, né, de uma maior participação aí das pessoas. Bom, outro estudo que foi feito foi do ex-presidente Lula,
tá? Esse aqui foi feito em 3 dias, né? Foi do dia 24 de janeiro ao dia 27, com 77.600 tweets, né? Então também bastante movimentação nas redes sociais. E de novo, né? Eu sempre estou trazendo essa participação depois das notícias, né, que saem na mídia tradicional. Aqui, novamente, eu trago um mapeamento do o que apareceu, né, em relação às palavras. Então, eu utilizei a hashtag Lula nesse caso. Eu posso utilizar hashtag ou uma palavra-chave. E aí, no dia 24, apareceu muita gente falando sobre o Lula, né? E tanto a favor e contra, certo? No gráfico aqui da direita, no dia 24 tem um pico muito grande de tweets que vai decaindo, né, até o dia 27. Também tenho como identificar os locais das pessoas, da onde está vindo esses tweets. Aqui deu para ver um mapa de calor da América do Sul, né? Então pode ver que essa participação não foi só do Brasil, né? Tem vários países aqui da América do Sul, pessoas desses países que também se posicionaram, inclusive países europeus que não deu para capturar aqui na imagem, mas alguns países da Europa também que apareceu também pessoas se posicionando. Tá? A Netlitic tem um recurso muito interessante que ela te possibilita fazer uma análise de sentimento, né? Só que esse sentimento, o positivo e negativo, é você que determina essas palavras para identificar esses valores, tá? Então, como sentimento negativo, eu coloquei as palavras condena, condenação, aprova, pena, cadeia, corrupção e corrupto, tá? Que eu entendia como negativo. E como positivo, eu coloquei cadê a prova, golpe, eleição sem Lula é fraude, Lula 2018, inocente, perseguido, fora Temer. Essas palavras, gente, elas vieram dos próprios comentários, tá? Então eu peguei uma amostra e eu fui visualizando a recorrência dessas palavras para determinar o que é positivo e o que é negativo. Depois disso feito, o sistema volta para todo aquele conjunto dos 77 mil tweets e tenta mapear, tenta mostrar a ênfase dessas palavras, né, num contexto positivo e negativo. Então aqui, do contexto, por exemplo, positivo, eu tenho ali, ó, uma concentração muito grande de tweets indicando cadê a prova, né? Pessoas indignadas ali. Outros como golpe, eleição sem Lula é fraude, inocente, né? Então vários comentários e a ênfase disso. No negativo, tem ali a palavra condena, tá? São pessoas que ficaram a favor da condenação, tá certo? Então, na minha visão, seria essa visão negativa aí da condenação. E o que prevaleceu mais, num sentido geral, foram mais tweets condenando Lula, né, do que a favor. Então, isso, gente, sem nenhuma colocar meu posicionamento aqui político, mas isso foi o que eu consegui extrair daqueles 3 dias de análise. Naquele momento, prevaleceu realmente um sentimento mais, na minha visão, negativo, tá certo? Mas foi o que apareceu, tá? E isso, de certa forma, né, essa análise foi feita há 4 meses atrás, eu acho que reflete a nossa eleição, né? Eu até segurei um pouco esse estudo, eu apresentei isso na semana passada, né? Tenho já tenho também
um estudo mais aprofundado sobre esses dois casos, tanto do caso do reitor, que está publicado num periódico indexado lá em Portugal, e também do Lula. Eu apresentei num evento, em dois eventos, na verdade. Somente o do Lula eu apresentei em São Luís do Maranhão, num evento da ABCiber, tá? Então eu posso depois passar para o professor Márcio, e aí tem mais informação, né? Aqui eu estou passando de uma forma mais resumida para vocês, mas esses artigos eles estão na íntegra, na verdade, com mais informação, tá? Bom, e como eu falei no começo, toda essa área dos grafos, e aí que eu ainda não me adentrei assim de uma forma mais aprofundada, é em relação à topologia, né? Então eu posso aqui identificar nós, arestas, esses clusters, né? Pessoas que trocam mais diálogos, né? Outros que ficam mais num posicionamento mais solitário, tá? Então tem vários aqui métricas que vocês podem tirar informação, tá? Tirar informação, mais informação aí sobre essas redes, tá? Bom, aqui é, eu fiz uma imagem aqui do grafo sobre o estudo do ex-presidente Lula, né? E também consegui tirar 3 clusters aqui que fomentavam muita discussão, tá? E deu para identificar também que não tem um núcleo maior fomentando, são vários núcleos, tá? E vários grupos pequenos também debatendo ou pessoas se posicionando de forma solitária, certo? Isso deu para fazer numa leitura inicial aqui dessa imagem que aparece dos grafos, tá? Aqui é uma imagem interessante porque mostra um grupo central mais ativo, né, trocando ali comentários, e um grupo periférico que é esse grupo que fica mais colocando a sua posição, né? Então a gente nota que as redes sociais hoje também têm esse poder de voz, né? As pessoas colocam seu posicionamento ali. Tá? Às vezes até não dentro de um debate, mas simplesmente por colocar e se posicionar. Tá? Isso que é o interessante, que é o bacana. E para finalizar, o caso Marielle é o terceiro caso. Eu não tenho um artigo específico do caso Marielle, não deu tempo, esse foi minhas últimas análises aqui, né? Então, sobre a morte, né, da vereadora Marielle, né? Caso ainda sem solução, né? Foi analisado aqui 53 mil tweets, também foi a partir de notícias aí da mídia. Aqui eu peguei uma mídia mais alternativa, que é o jornal Nexo, tá? Que isso foi em julho, né? Ainda está o caso sem solução, tá? E aqui eu já trago uma outra abordagem. Além de todos aqueles recursos que a ferramenta me possibilita fazer as análises, tanto textual quanto de grafos, aqui eu encontrei um outro motivador de pesquisa, que é a questão da mobilização pública e do infoengajamento, tá? Que são áreas também aí que estão crescendo, né? Que eu pretendo me aprofundar mais para entender. Então eu trouxe um caso aqui que é o envolvimento, que através dessa análise dos tweets eu vi que há um envolvimento das mídias alternativas, por exemplo, nesse caso aqui como a mídia Ninja e o Voz da Comunidade, da Favela da Maré, clamando por justiça no caso da Marielle, né? Então, utilizando as redes sociais para fomentar essas discussões realmente e mobilização em relação ao que estava acontecendo, né? Então, eu trouxe dois tweets aqui, um do René Silva, que é o
que é o mobilizador mais do site Voz da Comunidade, né? E tem um trabalho muito bacana na Favela da Maré, tá? Então ele chamando, né, para essa para essa para essa mobilização, e da própria mídia ninja divulgando, na verdade, essa mobilização, né, chamando mais pessoas ainda. Então essa é uma área que é nova do Infoengajamento, que eu pretendo aí me aprofundar mais, tá? Aqui também trouxe um post dessas análises, né, mostrando os tweets. Então aqui novamente, né, aqui essa questão da análise do discurso, né, pode acontecer e de uma forma assim mais aprofundada, né? Posso levar também todos esses conteúdos para outras ferramentas, porque a Netlytic ele me favorece a exportação em SCV, em, de forma que eu possa levar e montar as minhas tabelas de análise, né? Tá certo? Então também é algo interessante, né, para a gente poder trabalhar, tá? Posso ver através dos clusters os comentários de cada ator que participou daquele diálogo, tá? Certo? E novamente aqui eu trago, né, essa, essa, essa área da altimetria que eu estou tentando estudar e me aprofundar. Trago aqui a citação de um autor que já prevê métricas em relação a curtidas, a tweets, a downloads, a cliques, né? Prevendo realmente essa participação e tentando tirar dali mais informação do que propriamente os diálogos, né? Então tem toda uma área aí que está se mobilizando aos poucos para trazer mais informação e conhecimento. E é isso, gente, tá? Queria agradecer aí a oportunidade de poder compartilhar com vocês, né, as minhas pesquisas, né, e falar que eu estou à disposição de vocês, né, caso queiram promover algum trabalho em conjunto, tá? E também em relação a como funciona, né, essa ferramenta da Netlytic. Então, eu não estou aí no momento porque justamente eu estou levando esse trabalho para Portugal, tá? Vou apresentar na Universidade do Porto, mas se vocês quiserem depois repassar algumas dúvidas por e-mail, na minha volta da viagem eu posso responder, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos.